Shalom Aleichem, paz seja convosco. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre os 10 mandamentos ou as 10 palavras, o Aseret Hadevarim. Por que as 10 palavras? Porque para os judeus, o que nós chamamos de 10 mandamentos são denominados 10 palavras, porque Deus ele não obriga ninguém a nada, a questão do livre-arbítrio. Por isso, são consideradas as 10 palavras, Aseret Hadevarim. Existem 613 preceitos que Deus ordenou por meio de Moshe. A gente chama Torat Moshe, a lei de Moisés. E dentro dessa lei de Moisés nós temos 613 preceitos instituídos pelo próprio Deus. E Deus, vendo que a humanidade tinha uma certa dificuldade para obedecer esses 613 preceitos, ele achou por bem resumir em 10 palavras, 5 numa tábua de barro e 5 em outra tábua, na verdade de pedra. E cada tábua representa um dos 2 maiores mandamentos que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Nós temos lá em Mateus 22, quando perguntam a Jesus quais são os grandes mandamentos que resumem a lei. E ele diz, Ve'arevatá et Adonai Elohecha ve'kol levavecha, que aí amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração. E o segundo que é Ve'arevatá lereecha kamorra, que aí amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente observar a primeira tábua da lei, vai apontar para o primeiro mandamento e a segunda para o segundo mandamento. E a cruz ela também traz essa explicação, esse sentido aí dos mandamentos, porque nós vemos na cruz a parte vertical que aponta para Deus, que nos lembra que devemos amar a Deus acima de tudo e todos, e a parte horizontal que aponta para os lados, mostrando que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E é basicamente isso aí. Toda a lei prescrita por Deus em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, o Aseret Hadevarim, as 10 palavras, ela começa com um princípio chamado monoteísmo ético, onde só existe um Deus que criou todas as coisas, que nos libertou do pecado e da condenação eterna, e que por isso ele deve ser adorado, honrado e reverenciado. E não só por isso, mas porque o seu único filho foi sacrificado por amor a nós. E Jesus, na condição de Filho de Deus, ele deu a sua própria vida por nós, como um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, a partir desse princípio, nós devemos a nossa existência a Deus. E é um amor que ele teve por nós que não podemos mensurar ou explicar. O vernáculo humano não pode transcrever, não pode explicar a altura, a largura e a profundidade deste amor. Mas vamos voltar para as 10 palavras. Quais são elas? A primeira é Anohi Adonai Elohecha asher hotztecha mieretz Mitzrayim bet Ravadim. Eu sou o Eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Observe que esse mandamento, ele é o que dá respaldo para todos os demais mandamentos. Por que eu devo obedecer os 9 próximos mandamentos? Porque Deus me libertou e é o mínimo que eu posso fazer para agradar a Ele, é obedecer essas 10 palavras, ok? Então vamos para o interessante que Deus não disse, eu sou o Criador de todas as coisas, eu criei você, me obedeça. Não, ele disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, que tirei vocês da casa do Egito e da terra do Egito e da casa da servidão. Anohi Adonai Elohecha asher hotztecha mieretz Mitzrayim bet Ravadim.
Esse é o primeiro grande mandamento. Então nós fomos libertos por Deus. Nós temos uma liberdade que o mundo não conhece, que é a liberdade de fazer o bem, de amar a Deus, de lutar contra o pecado e um dia, pela misericórdia de Deus, não por mérito nosso, sermos salvos da era vindoura. Segundo mandamento, Lo rei eleh Elohim aherim alpanai, que traduzido é: não terás outros deuses diante da minha face, ou diante de mim. Aí você diz, como assim? Deus é ciumento? De acordo com a Bíblia, um dos nomes de Deus é Elcana, Deus zeloso, Deus que tem ciúmes. Isso mesmo, Deus tem ciúme quando você dá a adoração que era para Ele, para outra pessoa, ou quando você furta a adoração de Deus. Espera aí, irmão Eco, que conversa é essa? Eu posso furtar a adoração de Deus? Sim. Quando Deus lhe usa para você orar e através da sua oração Deus faz um milagre e de alguma forma você fica com esses méritos, você usurpou a glória que era para Deus. Eita, essa palavra é forte. Não, meus irmãos, é a verdade. Nós devemos vigiar. Quem está de pé, cuide para que não caia, e você devemos vigiar. E quando você ora para um aleijado e ele anda, para um cego e ele vê, você fala de Deus para uma pessoa e ela se converte, e de alguma forma você toma para si esses méritos, você, de certa forma, usurpou a glória, a honra que era devida a Deus. Então, quem é o outro Deus? O outro Deus pode ser você, se você for uma pessoa egocêntrica. O outro Deus pode ser alguém que você ama mais do que a Deus. Algo que você ama mais do que a Deus. Então, quando você coloca algo ou alguém acima de Deus, a sua vida acima de Deus, o seu ego acima de Deus, isso é idolatria. Se você tem algo, ou se você considera alguém maior do que Deus, misericórdia, Deus nos livre, isso é idolatria, isso quebra o segundo mandamento, que é Lo rei eleh Elohim aherim alpanai, que é não terás outros deuses diante de mim. Vamos para a terceira palavra. Ainda na primeira tábua, terceiro mandamento, Lo tcha et shem Adonai Elohecha lechaveh. E esse mandamento, Lo tcha et shem Adonai Elohecha lechaveh, ele fala: não porás o nome do Eterno teu Deus em vão. Não jurarás o nome do Eterno teu Deus em vão. Então, quando você usa o nome de Deus de forma leviana e irresponsável, para qualquer coisa você usa o nome de Deus. Qualquer coisa você diz por Deus, diante de Deus, isso é perigoso, devemos vigiar. O Lo Tishá et Shem Adonai Elohecha lechaveh, que é o terceiro mandamento, é não colocar o nome de Deus em vão. Para os judeus isso ainda vai além. Por quê? Porque eles usam um sistema chamado Keri Perpetuum. Segundo esse sistema, o Keri, em aramaico, a ser lido. Perpetuum, em latim, sempre. A ser lido, sempre. Então eles sempre vão ler o tetragrama, o nome de Deus, como Adonai ou Hashem, e jamais como Jeová, Yahvé, Yehová, alguma coisa assim. Certo? Então, Lo tcha et shem Adonai Elohecha lechaveh, não porás o nome do Eterno teu Deus em vão. Por quê? Porque não livrará o Eterno aquele que colocar o seu nome em vão. E o quarto mandamento é o Zachor et Yom HaShabbat leKadosho. Zachor et Yom HaShabbat leKadosho, que é lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas, meu irmão, eu não guardo o sábado, eu estou quebrando esse mandamento. Entenda, o dia de Shabat, se Deus nos permitir, depois estaremos fazendo um vídeo acerca da guarda de Shabat aqui. Mas o dia do sábado
no qual Deus, podemos dizer, descansou de toda a obra que como Criador fizera, dando um exemplo para nós que nós não devemos adorar o trabalho, adorar a família ou qualquer outra coisa, o lazer, nada mais do que a Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Então, a adoração a Deus tem que ser prioridade na minha e na sua vida. Então, um dia da semana, será que você não pode tirar um dia da semana para dedicar ele a Deus, para meditar mais na palavra, para tirar um momento de louvor, para fazer uma consagração, um jejum, algum propósito, alguma coisa que enalteça o nome do Senhor? Então, tirar um dia e dedicá-lo a Deus, isso é guardar o Shabat. A guarda literal do Shabat é estatuto perpétuo para os judeus. Se a gente for ver isso na Torá, é estatuto perpétuo para os judeus. Esse assunto é muito complexo, deixaremos para outra ocasião, se assim Deus permitir. Então, Zachor et Yom HaShabbat LeKadoshô. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, ou seja, tire um dia da semana para Deus. E o quinto mandamento, Kaved et Abi Haveret Meha. Kaved et Abi Haveret Meha. Honra teu pai e tua mãe. É o único mandamento com promessa. É o mandamento que promete que você vai ter uma longevidade maior se você honrar aqueles que Deus escolheu para ser seu pai e sua mãe na terra, para lhe passar os valores morais e étnicos e lhe ensinar acerca de Deus, acerca das coisas concernentes a Deus. Então, honre seu pai, honre sua mãe, faça por onde ele se orgulhar de você, que assim você vai estar obedecendo a Deus, ok? Vivemos numa sociedade onde pessoas desprezam os pais, onde pessoas se esquecem dos seus progenitores, dos seus amigos, grandes amigos, né? Porque pai e mãe, depois de Deus, são grandes amigos que Deus nos deu. Então lembre do seu pai e da sua mãe para honrá-los, para obedecê-los, porque assim você vai estar, de certa forma, obedecendo e agradando a Deus. E Deus ainda promete longevidade. Se você quer viver muito sobre a terra, obedeça. Então, a primeira tábua, Anohi Adonai Elohecha, Lohei Leh Elohim Aherim Alpanai, Lot Shah et Shem Adonai Elohecha Leshavet, Zachor et Yom HaShabbat LeKadoshô, Kaved et Abi Haveret Meha. São os 5 mandamentos da primeira tábua. Vamos agora para a segunda tábua. Lembrando que a primeira tábua, ela mostra que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda tábua, por sua vez, ela mostra que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Por quê? Se eu não tenho amor próprio, eu não posso amar meu próximo. E se eu não amo o meu próximo que eu vejo, eu não posso amar o Deus invisível, todo-poderoso. É uma sequência. Você tem que amar primeiro a você, depois o próximo e depois a Deus. Porque a Bíblia diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que amar primeiro a mim para eu poder amar o meu próximo. E outra, eu não posso dizer que amo a Deus se eu aborreço o meu próximo. Porque Jesus disse, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se guardardes os meus mandamentos. Jesus disse que um novo mandamento ele nos dá, que ameis uns aos outros, ele disse, né? Então, a segunda tábua é super importante. Vamos para a segunda tábua. Lo tirtsa, não assassinarás. Aí você diz, espera aí, irmão, na minha Bíblia está, não matarás. A nossa Bíblia ela tem uma mudançazinha, né? Originalmente é lo tirtsa, não assassinarás. Ou seja, não derramarás sangue inocente. Não matarás sem causa ou por motivo banal. Certo? Agora, alguém matou em legítima defesa ou foi constrangido a tal por questão de guerra. Nós temos as leis da guerra na Torá, não é verdade? Então, meus irmãos,
Não estou dizendo aqui que matar é coisa de Deus, não. Deus é contra o homicídio, Ele é contra o suicídio, Ele é contra o genocídio, Ele é contra todo o sídio que você pensar. A questão é que você não pode derramar sangue inocente, matar por matar, matar por motivos banais. Nós vemos aí uma geração que qualquer coisinha sai matando. A mídia mostra às vezes pessoas que diz que saiu de casa com vontade de matar e matou. Isso é quebrar o primeiro mandamento da segunda tábua, que é o sexto mandamento, o lo tirtsa, não assassinarás. Porque toda vida pertence a Deus e só quem deu a vida tem o direito de reavê-la, ok? Vamos para o sétimo mandamento. Lo tignaf, não adulterarás. Muita gente pensa que adulterar aqui é só questão de traição conjugal, né? Não, isso vai mais além. Você vai ver Jesus dizendo que aquele que olha para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela e ela com ele. Então o adultério vai além do que possamos imaginar. Devemos vigiar e ter domínio sobre nós mesmos. O livro de Provérbios diz que aquele que não domina a si é igual a uma cidade destruída. Então devemos ter domínio próprio, devemos nos vigiar e obedecer a Deus. O não adulterarás, o lo tignaf, é um mandamento onde você não pode adulterar, não pode alterar as coisas que Deus fez. Tipo, eu vendo gasolina, se eu colocar água misturada na gasolina, eu estou adulterando o produto. Eu peguei uma obra literária e mudei alguns trechos, eu adulterei a obra literária. Então essas coisas falam tem a ver com a questão de adulterar. Adulterar é tirar a originalidade de alguma coisa. O casamento, ele é monogâmico, indissolúvel, e quando alguém trai o cônjuge, está adulterando a originalidade do casamento, que fala de fidelidade conjugal, monogamia, e de um amor recíproco, sentimento recíproco homem e mulher, como Deus instituiu no jardim. O próximo mandamento é o lo tignof. Esse mandamento é o não furtarás, que é você se apropriar daquilo que não é seu. Você tomar para si objetos, pertences, coisas que não são suas. Se não é seu, se você não ganhou justamente aquilo, então não queira. O que vem fácil, vai fácil. Satanás, ele é ladrão e salteador. Deus aborrece o furto, ok? E temos aí também o mandamento, o nono mandamento, que é o lo tane bere had shaker. Lo tane bere had shaker. Acho esse mandamento muito interessante. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Lo tane bere had shaker. Não falar mentiras. Quando eu levanto um falso, eu quebro o nono mandamento. Quando eu fofoco da vida alheia, eu quebro o nono mandamento. Então a fofoca é condenada à luz do decálogo. Levantar falso é condenável à luz do decálogo. E o lotanebere hachaker, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ele fala justamente da gente vigiar a nossa boca para não julgar ou pré-julgar o próximo, porque daremos conta do juízo temerário. Romanos 2:2 diz que não devemos julgar nem a nós mesmos. Salmo 75 diz que o juiz pertence a Deus. Então, Mateus 7 fala que antes de julgar meu próximo, tirar o argueiro do meu próximo, eu tenho que tirar a trave que está nos meus olhos, ok? E o último mandamento é o lo tarmot. Lo tarmot, betireha, chatlereha, obedlereha, etc.
Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo do teu próximo, os bens do teu próximo, nada do teu próximo. Ah, mas eu acho uma bênção o modo que Deus usa a irmã Mariazinha para louvar. Eu queria louvar a Deus semelhante, eu queria ter um dom de cantar. Você não peca em querer cantar para Deus, mas se você quiser se sobressair em relação àquela pessoa, se apropriar do dom daquela pessoa, aí nisso está o pecado. Não é pecado eu ver meu próximo com um transatlântico e eu dizer, oh, que transatlântico lindo, eu queria ter um. Trabalhar e tirar um para mim. Não, isso não é pecado. Agora você dizer, eu queria esse daí, esse transatlântico aí do meu irmão, aí já é pecado. Então, se a gente analisar o primeiro mandamento da primeira tábua, o Anohi Adonai Elohecha, eu sou o eterno teu Deus, ele é a base para todos os mandamentos que se seguem, principalmente os da primeira tábua. Já na segunda tábua, o último mandamento, o Lo Tarmod, o não cobiçarás, ele é a base para toda a segunda tábua. Se você não cobiça a vida do seu próximo, você não tira a vida do seu próximo. Se você não cobiça a mulher do seu próximo, você não adultera. Se você não cobiça as coisas do seu próximo, você não rouba. Se você não cobiça o status, a dignidade do seu próximo, você não levanta falso testemunho, você não fofoca. Glória a Deus, é muito poderoso, né? Essa questão do que os 10 mandamentos, as 10 palavras revelam para nós. Vamos revisar a segunda tábua. Lo tirsa, lo tignaf, lo tignof, lo tanebere hadshaker, lo tarmot. Agora vamos rever os 10 mandamentos. Anohi Adonai Elohecha asher hotztecha mieretz Mitzrayim bet ravadim. Eu sou o eterno teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Segundo mandamento. Lohei eleh Elohim aherim alpanai. Não terás outros deuses diante de mim. Terceiro mandamento. Lo tchai Shem Adonai Elohecha leshaveh. Não porás o nome do eterno teu Deus em vão. Quarto mandamento. Zachor et Yom HaShabbat lekadosho. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento. Kaved et abiha veret mecha. Honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento. Lo tirtsa. Não assassinarás. Lo tignaf. Não adulterarás. Lo tignof. Não furtarás. Lo tanebere hadshaker. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Lo tarmod. Não cobiçarás. Interessante que o mandamento de não furtarás, os judeus interpretam como não cometerás rapto. Não sequestrarás. É um modo de ver, né? Tem a ver, você está roubando uma pessoa, né? Eu não discordo dessa tese aí. Pode ter esse sentido sim. Então, é isso aí. Aí você diz, irmão Érico, tem um modo mais fácil de eu lembrar os 10 mandamentos para eu tentar ao máximo obedecer? Tem. Jesus resumiu eles em 2. Se você lembrar desses 2, é o suficiente. Jesus disse que o maior mandamento é Ve'arrebatá et Adonai Elohecha ve'kal levavecha. Então amarás o eterno teu Deus de todo teu coração. Se você ama a Deus, então você reconhece que Ele é quem lhe libertou. Você não vai ter outros deuses diante de você. Você não vai colocar o nome de Deus em vão porque você ama a Deus. Você vai lembrar tirar um dia para adorar a Deus porque você ama a Deus. E você vai honrar os pais como representantes de Deus na terra. Amém? E o segundo mandamento, que resume a segunda tábua, é Ve'arrebatá lereecha camorra. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou assassinar. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar a mulher dele. Se eu amo o meu próximo, eu não vou roubar. Se eu amo o meu próximo, eu não vou dar falso testemunho. E se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar. Então você não assassina, não adultera,
não rouba, não dá falso testemunho e não cobiça se você ama o próximo. E você obedece a primeira tábua, se amar a Deus. Então, resumindo, é isso aí. Amar a Deus e amar o próximo. A Bíblia diz que se um irmão lhe ofender, vá em particular falar com ele e peça perdão, e se ele perdoar, ganhaste teu irmão, né? Quem disse isso foi Jesus. Eu não posso ofertar a Deus estando intrigado do meu irmão. Antes de deixar tua oferta, vai até teu irmão e te reconcilia, né? Tem até uma parábola lá em Mateus que diz assim, que um homem devia a um senhor e ele disse: perdoe minha dívida, espere até que eu possa pagar. No momento eu não posso pagar, se o senhor puder perdoar minha dívida, eu perdoo. Só que esse que foi perdoado tinha um servo que devia a ele, que também suplicou pelo perdão da dívida, só que ele espancou o servo, saqueou as poucas coisas que o servo tinha. Isso chegou ao conhecimento do que perdoou a dívida dele. Ele disse: servo mau, eu te perdoei a dívida, não devia tu ter perdoado a dívida do teu servo? Pois eu vou querer tudo agora. Fala que Deus, ele nos perdoa se a gente perdoar o próximo. Se você não perdoar o próximo, Deus não vai lhe perdoar. Então, o perdão é um grande ensinamento de Deus. É tanto que Jesus está morrendo e ele está ensinando. Quando ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele está nos ensinando que não podemos partir para a eternidade intrigados, sem liberar perdão, né? Jesus perdoou a todos, até os seus algozes. Quem somos nós para não seguir o Mestre? Nós devemos nos inspirar em Cristo. E amar o próximo. O amor ao próximo é o vínculo da perfeição. Deus é amor. Aquele que não ama, não viu, nem o conheceu. Então, se eu amo a Deus acima de tudo e todos, e amo ao meu próximo, certamente eu obedeço os 10 mandamentos, as 10 palavras. Deus, ele fez de tudo para facilitar para nós. Eram 613 preceitos, ele resumiu para 10 palavras e depois para 2 mandamentos. Amarás o eterno teu Deus de todo teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E arrebatar et Adonai Elohecha vekol levavecha e arrebatar et lerecha kamocha. Então, amar o próximo é uma marca registrada do apóstolo de Jesus. Jesus, ele veio para nos ensinar o que é o amor. O amor fala de sacrifício, de perdão, de condoer-se, de mover-se de íntima compaixão, de empatia, de colocar-se no lugar do nosso semelhante, de chorar com quem chora e sorrir com quem se alegra. Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quem está de pé, cuide para que não caia. Jesus está voltando e aquele que pratica o bem, continue praticando. O que está na lama, continue se sujando, porque o juiz vem aí. E nós sabemos que o juízo de Deus é perfeito, porém é sem misericórdia para com quem não usou de misericórdia. Que Deus nos dê sabedoria para enfrentarmos o dia a dia da vida, seguir a nossa jornada, obedecendo a Deus, sabendo que um dia deixaremos esse tabernáculo que se converterá em pó, em cinza, e tornaremos a Deus para um juízo que vai definir a nossa eternidade. Uma eternidade de dor e tormento, ou uma eternidade de alegria e paz. Deus abençoe a cada um e que o amor de Deus seja com cada um de nós. Amém.